Fala aí, pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. Trago atualizações para vocês do Mercadão da Bola do Tricolor e vamos ver as últimas informações sobre a chegada do Hernan Crespo. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Hora de falar sobre o São Paulo, contei para vocês com exclusividade na manhã dessa quinta-feira que o Tricolor havia acertado a venda de Matheus Alves para o CSKA. Vários jornalistas confirmando a informação, os clubes já trocam minutas do contrato, o São Paulo enviando documentos, recebendo outros, enfim. Agora é questão de tempo para que o martelo seja batido, operação de 6 milhões de euros ou 38 milhões de reais, além de 25% da mais-valia. Isso significa que o Tricolor terá direito a 1/4 do lucro que o CSKA tiver numa venda futura, obviamente, se o Matheus Alves se valorizar. Imaginemos que ele seja comprado por 20 milhões de reais a mais do que o CSKA está gastando. Esse lucro de 20 milhões teria 1/4 desse valor destinado ao São Paulo. Só para completar, e aqui vem outra informação importante, com essa transferência o São Paulo acaba de bater a meta estipulada para a temporada com transferências de atletas. São Paulo havia estimado a necessidade de faturar 155 milhões de reais. Com os 38 milhões da venda do Matheus Alves, o Tricolor acaba de alcançar 157 milhões. São Paulo que já havia negociado Ângelo, lateral direito da base, Michel Araújo, Rodrigo Nestor, Wellington Rato, William Gomes e Marquinhos. Marquinhos com percentual. Importante lembrar ainda que mesmo que não venha mais jogadores, o São Paulo também deve receber mais dinheiro. O caso do Antony exemplifica bem essa história. O jogador que pertence ao Manchester United é pretendido por alguns dos grandes clubes do mundo e certamente deve rolar uma negociação a partir de 50 milhões de euros. São Paulo fica com um percentual via mecanismo de solidariedade. Rodrigo Nestor é outro que pode garantir cerca de 30 milhões de reais a uma opção de compra no empréstimo dele junto ao Bahia. A tendência é que o São Paulo consiga passar com folga essa meta de 155 milhões de reais para a temporada, dinheiro super bem-vindo, até por conta de todas as dívidas e a dificuldade com o fluxo de caixa. E o Crespo, ele tá muito empolgado. Pessoas que conversaram com o Crespo dizem o seguinte, cara, ele tá com a faca no dente para voltar ao São Paulo. Ele fez trabalhos muito bons depois que saiu do São Paulo, mas nada fez ele vibrar tanto ou sentir tanta emoção como o São Paulo o proporcionou quando ele foi campeão paulista. E isso estava sem torcida. Agora, com a torcida, ele falou assim, já quer o Morumbi lotado no primeiro jogo dele para sentir o calor do torcedor. Então, assim, as conversas com a diretoria, com os funcionários que ele conhece, que ele voltou a trocar ideia, trocar aquelas mensagens, é um Crespo, assim, muito empolgado, querendo muito voltar a trabalhar no São Paulo e sabendo, assim, com mais experiência do que é o futebol brasileiro, com mais experiência do que é o calendário, entender o jogador brasileiro, a cultura do jogador brasileiro, então ele chega mais fortalecido. Ele vê que esse é um grande momento para também deslanchar ainda mais na carreira dele como treinador, porque ele foi campeão com o Al-Ain, né? Mas assim, a Alain é um time, não vamos comparar com o São Paulo. Ele foi campeão com Defensa e Justiça, mas não vamos comparar com o São Paulo. Então ele tem muito dentro dele, esse desejo de voltar, fazer um grande trabalho e subir de status, de prateleira como treinador de futebol. Então assim, o Crespo ele tá a milhão querendo começar logo o trabalho dele no São Paulo. Finalmente, Hernan Crespo foi anunciado no São Paulo. E a notícia que está pintando agora, ele vai chegar aqui, talvez não veja o cara aqui. Talvez o Matheus Alves esteja sendo negociado, Arnaldo Ribeiro. Uma das joias da base. Só que por esse valor está meio que uma bijuteria da base, né? Conta aí. Bom, primeiro pelo Matheus. Acho que no Crespo a gente vai mostrar, né, o anúncio oficial do São Paulo lá, que demorou, né? 3 dias, depois a gente explica o porquê da demora. Tem a arte aí, vai mostrar aí a arte com... Mas quer começar pelo Crespo ou pelo Matheus? Você escolhe. Não, pelo Matheus, que é mais hard news. Matheus, nada... Trocou o técnico, mas o clube continua. Tirou o sofá da sala, trocou o sofá, o clube continua igualzinho, né? O clube continua com uma dificuldade imensa de contratar
e uma necessidade imensa de vender. E aí, quando você tá isso e anuncia isso para o mercado, você vende mal, você vende a preço de banana. É o que o São Paulo está fazendo, né? Fez assim, o William Gomes no começo da temporada também foi vendido mal. Ângelo, lateral do Sub-17 agora, foi vendido mal. Matheus foi vendido mal, porque o time está no sufoco, o clube está no sufoco. Eu já falei para você, a frase do presidente Casares nos corredores do Morumbi não é ganhar campeonato, é não ser rebaixado e terminar no azul. O que eu quero desse ano? Terminar no azul. E quando você fala assim, qualquer venda é venda para ele. Né? E assim, esses 6 milhões de euros, né, para o CSK, primeiro que ele tinha falado, é que os caras do São Paulo falam e a gente... Sobre venda, então, se pegar o que Casares e Belmonte falavam sobre venda de jogador, eles mesmos, anos anteriores, você cai da cadeira. E quando você está apertado, você vende de qualquer jeito. Você vende teu apartamento, você vende teu Dá carro. pra lembrar, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil e o Belmonte falou com todas as vezes. Lá agora acabou esse negócio de vender por qualquer coisa. Na verdade, só vendemos por 2 dígitos para cima. Na verdade, começou, né? Começou a liquidação do São Paulo. E os 6 milhões de euros lá por 90%, o São Paulo tem 90% dos direitos, o São Paulo tenta garantir o que é o mínimo nessas negociações a preço de banana, que é a mais-valia sobre o jogador. Já tinha acontecido isso com o William Gomes, e seria com o William Gomes, o São Paulo tem 20%. E o Porto é um clube vendedor. Então, se o Porto um dia for vender o William Gomes, o São Paulo ganha 20% da mais-valia. O Alves, se o CSK, que é um clube vendedor, também vender ele por sei lá, para frente, por não sei quanto, o São Paulo tem 25% da mais-valia. Foi assim que o São Paulo conseguiu o único ano no azul da era Casares, com a venda do Antony, do Ajax, para o Manchester, e não do São Paulo para o Ajax, né? Detalhe, com uma negociação feita pela turma do Leco, que é exatamente. Todo mundo esculhamba como muito ruim. Isso mesmo, lá pelo Pássaro, que era o executivo de futebol lá na época. Então é isso, eu nem discuto a venda do William Gomes, o William Gomes, o São Paulo tinha vários jogadores para o lado do campo. Você podia, com uma boa proposta, você poderia vender o William Gomes. Não discuto a venda do Ângelo, lateral direito. O São Paulo tem vários laterais direitos da base, cada um com a sua característica. Não discuto a venda dele se fosse uma boa venda. Não discuto a venda do Alves, porque eu acho que dessa turma que subiu de Cotia, talvez ele seja o menos talentoso, embora seja um bom jogador numa posição rara, né? Mas o São Paulo, sei lá, tem o Rodriguinho, tem o Oscar para voltar, tal. Se tiver que vender entre Rian, Lucas Ferreira e Alves, esses 3, eu acho que teria que ser o Alves mesmo, desde que seja uma boa venda. E não isso aí e eu acho que vai ter que explicar, né, o presidente do São Paulo, que nunca se explica. Para quem não entendeu, o que é o tal da mais-valia? O São Paulo está vendendo ele por 6 milhões de euros e está tentando ficar com 25% da mais-valia. Então, na próxima venda, se vender por 10 milhões de euros, o São Paulo vai garantir 25% dos 4, que é a diferença do 6 para o 10. Então, ele não vai pegar 25% dos 10, da diferença. Isso. Então é isso que o São Paulo está tentando fazer. Só não pode fazer igual o Corinthians, né? Que guardou uma mais-valia lá do Carlos Augusto, aí o Monza da Itália deu um gato, ele e a Inter de Milão deram um gato no Corinthians, o valor fizeram era 12 milhões de euros. Sabe o que eles fizeram? 8 pelo empréstimo e 4 pela cessão definitiva. Aí o 8 não valia, porque era só empréstimo. E aí o Corinthians teve em relação italiano, ao 4. O Corinthians tomou um chapéuzaço italiano, porque ele teve mais valia em cima do 4 e não em cima dos 8 que era de empréstimo. É brincadeira, né? Então é só tomar cuidado nesse sentido depois também. Agora, Vessa, então o São Paulo também tem que fechar na azul, tem que fechar na azul, tem que fechar na azul. A questão é, a que preço você fecha na azul? Se fecha na azul e você dilapida todo mundo que você tem de bom na base, o ano que vem você vai possivelmente estar no vermelho de novo. Então, do que adianta, aí você vai perdendo os jogadores que pudessem valer fazer mais. Alguma coisa. É que eu acho que talvez o fechar no azul, o torcedor está achando que talvez é para pagar conta mesmo. Deve ser um desespero. O que fica pior ainda. Isso, não é só fechar o ano no azul e ter uma terminologia bonita e você terminar bem com
administrativamente. Me parece que é uma questão de sobrevivência de pagar o salário do mês que vem. Se for isso aí... Talvez é isso. O Corinthians está vivendo uma situação, está pegando uma situação para pagar o mês que está Mas o vindo. São Paulo na tem frente. discurso de FDIC, de apertar cinto, de não sei o quê, e pá. Aí O estamos falando de outra coisa. São Paulo precisa terminar o ano em superávit. E agora, qual o preço, Esse preço aí que a gente está vendo, né? Essa é a questão. né? Liquidando a base, é o que você falou, vai fazer falta lá na frente. Faz falta no ano que vem, né? Aí vai Não, ficar- não é jogador... Não vai ficar saindo pela torneira um Alves Não é, furando lá. exatamente. Não é toda Não tô geração falando que... do é o Exatamente. Messi, mas é um bom jogador. Sim. Gerações são assim, às vezes fica gerações ruins, gerações Claro. boas. Se numa tacada só, você já se livrou desse, já livrou do William Gomes, já se livrou agora do menino que tem 15 Anjo. anos, de uma vez, aí depois passa o tempo, aí o cara volta, o Luiz Araújo, volta aí pro Flamengo e vira um jogador importante. É parecido até aquele momento, né? David Neres, Luiz Araújo, tudo mais ou menos ao mesmo tempo. Né? Então a grana desses caras aí, pra onde foi parar, por exemplo? E o São Paulo vendeu ali a toque de caixa naquela primeira passagem do Rogério Ceni. Agora, bom, o Crespo nem chegou, ele vai chegar aqui e aquele menino que eu vi jogando, não tá mais. Olha que Pois é. beleza. Em compensação, o Crespo tá entendendo, não vende ninguém ainda dessa turma que pode ser negociada, que eu quero ver. Pois é. Luan, essa turma aí. Não, Luan, Igor, Vinícius, tal, que eram jogadores já de saída do São Paulo, foram jogadores importantes na época que o Crespo dirigiu o clube. O Crespo tem um trauma em relação ao lateral direito. Ele terminou o trabalho dele lateral direito, porque o Igor Vinícius se machucou de novo e o Daniel Alves tinha abandonado o barco, não sei se você lembra. Você machucou quando? Na época naquela circunstância, naquela ocasião. lá, Ok. o lateral direito do São Paulo no final da era Crespo era o Igor Gomes, ele mesmo. Os caras leem Igor, achando que é o Vinícius. É o Igor Gomes, esse que está no Atlético. Que era meia, teve que jogar improvisado lateral. Não tinha lateral direito no São Paulo. O Crespo vai pegar um elenco curto, com vários jogadores machucados. Essa venda do Alves, ela não vai ser transportada por investimento em um jogador de 6 milhões de... Mas, tem parte da torcida pensando nisso. Vai Não. vender e vai contratar outro. Não, o contratar com essa outro... grana aí você não contrata ninguém. Não, contratar outro é abrir espaço na folha de pagamento pro Dineno, jogadores livres no mercado em que você não precisa pagar. O São Paulo não vai gastar um centavo em direito federativo, ele não tem. Ele não tem. A engenharia financeira do São Paulo impede investimento em jogador. O Marcos Antônio, que seria para permanência, por exemplo. Vou vender o Alves para contratar em definitivo o Marcos Antônio. E tem o Juan também, né? O Juan, que está machucado, né? Boa. Marcos Antônio e Juan, você precisaria investir para contratá-los, que foram negociações pré-FDIC. O Marcos Antônio está ficando com uma negociação que é um reempréstimo para que seja transportada para o ano que vem a questão da obrigatoriedade da compra em definitivo do jogador. Porque o São Paulo não tem dinheiro para pagar, né, ao Lazio da Itália os direitos federativos do jogador. Se você estivesse se desfazendo de garoto para conseguir a manutenção de realidades, talvez É uma coisa. era aceitável. Ó, o garoto eu não sei o que vai vingar. Esses dois aqui eu já sei que podem me ajudar bastante nos próximos 3 anos. Tá aqui, eu tô ficando com eles. Seria uma coisa mais aceitável. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o treinador Hernan Crespo, enfim, foi anunciado pelo São Paulo. Vai ser a segunda passagem dele pelo tricolor. Ele que foi campeão em 2021 em cima do Palmeiras, né? Campeão paulista. Naquele ano, ele teve 53 jogos com 24 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. O melhor aproveitamento dos últimos treinadores do São Paulo, já que o Fernando Diniz teve 54% de aproveitamento, o Rogério Ceni teve 55% de aproveitamento, o Dorival Júnior 54%, o Thiago Carpini 50% e agora o Luiz Ubeldia teve 55%. E alguns comentaristas que defendiam o Zubeldia já começou a criticar o Hernan Crespo, né, galera? Falando que o São Paulo não vai mudar muito, que não sei o quê.
A minha resposta para eles é que se o Hernan Crespo fazer o simples, jogar lateral de lateral, atacante de atacante, não dobrar lateral direito e nem esquerdo, não colocar lateral de zagueiro e nem lateral de atacante, já está muito bom, né, galera? Fazendo simples, o São Paulo tem muita chance de sair dessa zona de degola, até porque está apenas um ponto à frente da zona de rebaixamento. E depois dessa parada para o Mundial de Clubes, o São Paulo vai ter uma sequência pesada. Oitavas de final de Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, oitavas de final de Libertadores contra o Atlético Nacional e pelo Brasileirão vai jogar fora de casa contra o Flamengo e o Bragantino, em casa contra o Corinthians e fora de casa contra o Juventude. E já que esses comentaristas insistem em falar que Zubeldia é melhor do que Hernan Crespo, vamos ver a escalação do São Paulo no Campeonato Paulista que o tricolor perdeu em casa para Ponte Preta. Perdeu, galera. Tinha Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Enzo Dias, Bobadilla e Pablo Maia, Lucas Moura, Luciano, Oscar e Caleri. Então essa desculpa que no Campeonato Brasileiro o São Paulo está muito mal, porque não tem Lucas Moura e Oscar e Caleri, não faz sentido. Até porque no Campeonato Paulista, mesmo com esses jogadores, o São Paulo jogava muito mal. E agora vamos ver, né, a escalação do tricolor na final do Campeonato Paulista de 2021, que o São Paulo venceu o Palmeiras por 2-0 com o Hernan Crespo. Tinha Thiago Volpe, Arboleda, Miranda e Léo, Igor Vinícius, Luan, Gabriel Sara, Lisiero e Reinaldo. Na frente, Igor Gomes e Pablo. Esse sim foi um time que o treinador tirou leite de pedra, né, galera? Não tô falando que o problema do São Paulo é só treinador. A gente sabe que o dirigente simplesmente enfiou o São Paulo nessa grave crise financeira. Alguns jogadores não vêm jogando muito bem, mas na minha visão, Hernan Crespo é sim mais treinador que o Luiz Zubeldia. E o tricolor garantiu, né, a permanência do volante Marcos Antônio e estendeu o empréstimo até o meio do ano que vem. Ele que tinha contrato apenas até o dia 30 de junho, né, galera? E se o São Paulo comprar o jogador no ano que vem, vai pagar 25 milhões de reais dividido em 3 anos. Já o zagueiro Juan, que pertence ao Sassuolo, está mais complicado, já que o clube quer vender o zagueiro por 27 milhões de reais. E na minha visão, não faz muito sentido, até porque o São Paulo tem o Alan Franco, tem o Arboleda, o Sabino, o Ferrarese, e atravessando essa grave crise financeira, não faz sentido pagar quase 30 milhões de reais pelo um zagueiro. E o lateral direito Igor Vinícius está a caminho do Santos. E na minha opinião, faz bem o São Paulo em liberar o jogador, até porque atravessa uma grave crise financeira e precisa aliviar sua folha de pagamento para trazer outros jogadores. Ele nem vinha jogando muito, né, galera? Já tem o Cedric para essa posição, o Ferrarese que joga improvisado ali, e tem um jovem Mike, que eu não entendo porque não joga nesse time do São Paulo. Vamos ver agora com a chegada do Hernan Crespo se esse jogador começa a ganhar mais chance, assim como o centroavante Rian Francisco, que tem tudo para começar a jogar mais nesse time. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!